Olá, escritores e escritoras do projeto de Prosas Urbanas. Eu recebi uma seguinte pergunta. Jerônimo, eu não posso, nesse livro, fazer uma crítica a essa situação que nós estamos vivendo no Brasil? Pode. Para isso, o estilo que a gente recomenda é faça uma crônica. Mas o que é uma crônica? Quem participou do projeto do ano anterior participou de uma formação com a professora Mônica Bermude sobre crônica. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre crônica, dê uma olhada na página da Copa Acesso no Facebook, que está lá. A oficina realizada com a professora Mônica Bermude, ok? Ela tratou muito bem dessa questão. Eu vou aqui relembrar um pouco do que a gente já discutiu sobre crônica nesse projeto. Então vamos lá. De acordo com o dicionário, Aurélio, crônica é uma narração histórica por ordem cronológica. Também é um pequeno conto de enredo indeterminado. Texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal. Uma seção de revista ou de jornal, por exemplo. É um texto onde o autor tem liberdade para discutir qualquer tipo de situação, pode e deve manifestar sua opinião sobre o assunto que ele está abordando naquele texto. A professora Ivani Rezende, que tem um livro muito bom que eu costumo consultar sempre e recomendo para vocês, que chama-se Da Crônica ao Romance, os gêneros textuais na escrita. Ivani Rezende. Esse livro aqui. A professora Ivani diz o seguinte: originalmente a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres, pois se tratava de compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Mais tarde, entretanto, grandes escritores a partir do século XIX passaram a cultivá-la, refletindo com argúcia e oportunismo a vida social, a política, os costumes e o cotidiano do seu tempo. Então, na crônica é possível você pegar qualquer assunto da atualidade, mesmo do passado, do seu meio social e discuti-lo. Quanto ao estilo, diz ela, geralmente é um texto curto, breve, simples, de interlocução direta com o leitor, com marcas típicas da oralidade. Quando predominante narrativa, possui trama quase sempre pouco definida. Sem grandes conflitos, sem conflitos densos, personagens de pouca densidade psicológica, o que a diferencia do conto. A crônica, continua ela, é geralmente um texto pessoal, no qual o escritor faz suas observações, fala de suas lembranças, recria o mundo à sua moda. Portanto, sem a preocupação de ser absolutamente fiel à realidade. Pode viajar na hora de escrever sua crônica. O que a aproxima de um narrador de um texto ficcional. Na crônica argumentativa, que eu vou ler em seguida, o autor Ivan Ângelo expõe suas impressões sobre o olhar masculino e feminino no aspecto psicológico da conquista. Vamos a ela. Olhares. Que elas não se enganem. O primeiro olhar de um homem para uma mulher que o atrai já é uma carícia. Discreta, se ele é fino. Leve brisa que arrepia. Pesada, se ele é grosso. A palpadela ofensiva. Que os homens também não se enganem. O olhar-resposta da mulher propõe uma rápida charada. Se souber como, você me ganha. A cena pode dar em nada. Os dois podem não querer transformar a carícia visual em tátil. Mas a dinâmica daquela olhada não nasceu ali. Naquele breve instante, resultou de momentos da vida inteira deles, de eleições, de preferências, de sensações prazerosas. Desde que eram bebês, a imaginação deles acumulou dados sobre pessoas, detalhes que atraíam sua visão,
tato, paladar, olfato, audição, e encantam. Certo olhar, um peito, um jeito de sorrir, o tom de voz, uma pele tocada pela luz, o ruído dos passos, certa pisada, uma pinta, um modo de pegar, movimentos de mãos, consistência e calor de mão, roçar de cabelo, certo cabelo, um canto, cheiro, perfume, uma boca, dentes, pé, respiração, o comer, o dormir. São pequenos momentos de encantamento guardados para a pessoa futura montar seu kit fascinação. Os meninos, mais tarde, na escola, acrescentam ao seu banco de dados os encantos da menina mais bonita da sala. As pernas de certa feia, o cabelo da professora. Na adolescência, absorvem alguma informação sobre volumes e sabor. Está quase desenhado o tipo de mulher que vai atrair seu olhar. Às suas fontes pessoais de busca de dados, agora se somam o cinema, a televisão, as revistas e a realidade virtual. Então, quando eles olham, já sabem o que querem ver. As meninas, convivendo com o interesse muitas vezes desajeitado dos meninos, traduzido ora em empurrões, ora em gostosuras do lanche dividido no recreio, vão esculpindo seus modelos de príncipes e vilões. E acrescentarão à receita novos lances da vida e das ficções. Então, quando as olham, elas sabem o que procuram. A psicologia comportamental tem constatado coisas curiosas a respeito da atração feminina sobre o homem em determinadas situações. Quando ele está cansado, ou relaxado, ou com medo, seu interesse é menor. O índice de apreciação cai. A endorfina e a adrenalina, que entram em ação nos momentos de tensão e esforço físico, parecem aguçar no homem aquele olhar. Um estudo feito nos Estados Unidos, comparando o comportamento de dois grupos selecionados de homens em um parque, um deles correndo e o outro apenas vagando por ali, mostrou que os homens que corriam achavam as mulheres, as mesmas para os dois grupos, mais bonitas e atraentes. Outra experiência foi realizada em duas pontes. A primeira, de concreto. A segunda, de cordas e madeira, balançante. Um grupo de homens deveria atravessar a ponte de concreto, na extremidade da qual estaria, por acaso, uma mulher bonita. Outro grupo atravessaria a ponte insegura e, no fim, passaria pela mesma mulher bonita. Depois, os grupos foram entrevistados sobre detalhes variados da travessia. Os homens da ponte perigosa acharam a mulher muito mais bonita e atraente. Será por isso que as academias de ginástica são lugares de olhares? O olhar do homem não é só carícia, é caça. O das mulheres é também produto de uma vida inteira de seduções. Se umas gostam dos discretos e ternos, outras preferem a pegada forte. Quando cruzam o olhar, o homem não pode esconder o jogo. A mulher só negocia até certo ponto. Se não há jogo, a partida termina em 0-0. Ele e ela sabem que seus olhares buscam o que de melhor passou pelos seus sentidos. Ivan Angelo. Essa crônica foi publicada na revista Veja em 2015. Muito bem. Nós podemos fazer então crônicas para o livro Prosas Urbanas, crônicas sociais, críticas políticas, crônicas cômicas, enfim, podemos brincar à vontade no estilo crônica, usando uma linguagem clara e simples, não precisa de nenhum rebuscamento, certo? Linguagem do cotidiano, de fácil entendimento para o leitor, e assim nosso livro de prosas urbanas certamente terá uma riqueza muito grande de textos. Muito bem, então não esqueça, você pode escrever relatos de memória, que já tratamos no vídeo anterior, pode também preparar uma crônica. Só não pode perder a data, de 6 de junho, para entregar o seu texto, ok?
E também não pode perder a data para o pagamento. E por falar em pagamento, eu volto a repetir aqui. Por favor, aqueles que puderem antecipar o pagamento estarão contribuindo muito com a Copacesso nesse momento difícil para a economia brasileira e também para a nossa economia cooperativa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.